Vamos falar de esportes, Cláudio Humberto. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que começa hoje, finalmente, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Os brasileiros entram em campo só amanhã, mas já tem futebol rolando, já tem bola rolando nos Estados Unidos a partir da noite de hoje pra gente aqui no Brasil. Leandro Quesada, comentarista de esporte aqui da Rádio Bandeirantes, que está acompanhando o torneio bem de pertinho já com a gente aqui na linha. Tudo bem, Quesada? Bom dia. Tudo bem, Ana Paula? Como é que tá? Bom dia para você. Fala, Cláudio. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar dessa Copa do Mundo de Clubes. Eu sei que o Cláudio tem, assim, um apreço pelo Botafogo, Ana. Eu queria saber qual é o teu apreço. O meu apreço é pelo Flamengo, né? Eu tô na expectativa de não ter humilhação. O que eu não quero é isso, humilhação. Ninguém é perfeito. Falamos de Botafogo, ou Cláudio, ou de Flamengo? Falando de Flamengo, é. Mas, eu tô em busca da não humilhação, né? Eu tô indo bem pianinha, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar pedreiras pela frente, talvez não nessa primeira fase, não no primeiro jogo, mas uma segunda fase aí já deve contar com a participação de times europeus muito fortes nessa competição, que inclusive foi uma crítica, né? De que há uma dificuldade muito maior para que times latino-americanos cheguem a uma final e, quem sabe, ganhem o título mundial com esse novo formato. Mas aí é uma outra questão. O que a gente tem que falar agora, né, Quesada, é que a gente tem aí uma expectativa de partidas muito interessantes e muito disputadas a partir de hoje, né? É sim, 32 times, Ana e Cláudio, vão disputar a competição, 4 deles do Brasil, né, 2 citados por nós aqui. O Botafogo e o Flamengo, mais um carioca, o Fluminense, o Palmeiras, que representa o estado de São Paulo. Competição que começa hoje, como você destacou, lá no Hard Rock Stadium, em Miami. O jogo do time do Messi, não é muita expectativa. A FIFA pensou muito bem tudo, né? Poxa, logo de cara já coloca o Messi para ser o centro das atenções. O Inter Miami enfrentando o Al-Ahly do Egito. Esse jogo interessa muito ao grupo do Palmeiras, né? Porque esses dois estão no grupo de Palmeiras e também Porto. E amanhã é a vez do Palmeiras enfrentar justamente o Porto aqui na região de New Jersey, de onde eu falo. Estou em East Rutherford, pertinho do estádio MetLife, que também vai receber as semifinais e a grande decisão da competição. Amanhã o Palmeiras inicia essa trajetória. Até acredito que o Palmeiras passará no grupo, mas como você bem disse, né? O que vem nas oitavas é o grande desafio para qualquer time brasileiro, para qualquer time do mundo que não seja um europeu. Então essa é realmente a maior dificuldade. Já na segunda-feira, na Filadélfia, 150 quilômetros aqui de Nova York, o Flamengo estreia contra o Esperance de Tunis. Estão dizendo que a Esperance é a última que morre, é uma brincadeirinha aí dos torcedores do Flamengo. E na terça-feira, aqui também em New Jersey, no MetLife, o time do Fluminense vai enfrentar o Borussia Dortmund da Alemanha. Então, é o início da trajetória dos brasileiros na competição. Uma competição bilionária, não é? $1 bilhão, Ana e Cláudio, serão distribuídos aos times que participam aqui da competição. Para vocês terem uma ideia, tá? Se o Botafogo, ou o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o Fluminense, um dos 4 chegarem à final e colocarem a faixa de campeão no peito, eles vão receber algo em torno de $109 milhões. É grana que não acaba mais, além de fazer história, obviamente, com a conquista desse grande título. Enfim, são coisas que estão aí no entorno dessa grande competição, uma preocupação da FIFA também com o interesse do público, não é? Ontem a gente disse isso, o Cláudio estava aqui, e eu falei isso para o Cláudio também, a FIFA está preocupada em não deixar a imagem televisiva, ou seja, da transmissão da TV, sem público nas arquibancadas. Então eles vão armar de um jeito dentro do estádio para que o jogo de câmeras pegue sempre o melhor ângulo com os torcedores, porque tem estádios aqui para 60, 65, 70 mil pessoas e há realmente uma preocupação da FIFA que os estádios não estejam completamente lotados pela falta de interesse, especialmente do público americano. Bom. Quesada, você que é um especialista, mais do que isso, um pensador do futebol,
Eu queria que a gente tratasse exatamente Bom, a gente sabe da dificuldade desses 4 times brasileiros, né? Eu acho que o Botafogo está no grupo mais duro de toda a competição. Tem o PSG, Atlético de Madrid, e tem um time local dos Estados Unidos, né? E que essa Copa Mundial, agora sim, podemos dizer que temos um Mundial de clube, que o outro era um torneiozinho, né? Agora não, agora é um Mundial com os melhores times em atividade do futebol dos continentes ali atuando e definindo o campeão. A impressão que eu tenho, aliás, a minha torcida é que essa Copa de Clubes venha a se tornar mais importante do que a Copa de Seleções, viu, Quesada? Porque, afinal de contas, o que a gente vê são jogadores atuando de maneira absolutamente, né, heróica nos seus clubes, que lhes pagam os salários, né? Caso do Vini Júnior, por exemplo, né? Tem boas atuações, tem ótimas atuações algumas vezes pelo Real Madrid, mas é uma decepção sempre quando joga pela seleção brasileira. E os clubes arrancam o melhor desempenho dos seus atletas, né? Esse Mundial que começa hoje substitui a antiga Copa das Confederações, que era um evento teste para a Copa do Mundo, né? É por isso que o Mundial de Clubes é realizado no local onde teremos depois, no ano seguinte, a Copa do Mundo de Seleções. Você acredita que em algum momento, porque eu acho que é isso que vai acontecer, viu? Em algum momento esse Mundial de Clubes ficará mais importante do que o Mundial de Seleções? Olha, Cláudio, eu não discordo de você. Acho que tem uma grande possibilidade disso realmente acontecer. A competição vai acontecer de 4 em 4 anos, né? Assim como também acontece na Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Filosoficamente falando, é bom a gente destacar, né? Você falou em filosofia, muito obrigado. Eu não sei se mereço tanto ao mestre, mas filosoficamente, os times que estão aqui, né, os grandes europeus, são praticamente seleções mundiais, né? A diferença é que você não tem só uma nacionalidade dentro ali de uma seleção, 2, 3 no máximo. Não, você pega um Real Madrid, você tem gente de todo o planeta. Você pega outros times com 6, 7, 8, 9, 10 nacionalidades. Então, na realidade, você tem seleções aqui que estão vestindo a camisa dos times de futebol. E para muita gente, o time de futebol é mais importante do que a própria seleção. Pelo menos vou falar aqui do Brasil, né? Aí do Brasil. Aí do Brasil, o botafoguense, o flamenguista, o palmeirense, o vascaíno, o corintiano, o são paulino, o santista, os outros times, tá? Os torcedores dos outros times estão mais preocupados com o próprio time do que com a seleção brasileira. É só a gente ver os últimos anos aí o que tem acontecido nessa relação de torcida com a seleção brasileira. Mas respondendo diretamente a você, eu também tenho esse palpite. É um palpite por enquanto. Vamos esperar a coisa acontecer aqui. Só acho que erraram no país, tá? Não pela organização, porque os americanos organizam tudo muito bem, né? Tudo muito bem feito, no horário, bacaninha, respeitando as regras e tal. Mas acho que essa competição poderia cair muito bem num país da Europa. Acho que seria muito mais interessante e mais impactante pelo amor que o europeu tem, que é muito maior do que o americano na média geral, quando o assunto é o futebol, chamado de soccer aqui, né? Não estou falando do futebol americano, não vamos nos enganar, mas o soccer aqui, não é? Num país, inclusive, com mais de 300 milhões de habitantes, que tem vários esportes, né? Tem o beisebol, tem o basquete, né? Tem o próprio futebol americano, tem o nosso futebol, que é o soccer, tem a natação, que os caras são apaixonados, atletismo, né? É um país realmente olímpico, então dissipa um pouco esse interesse em alguns momentos e, infelizmente, o soccer, o nosso futebol, fica às vezes em quinto, sexto plano por aqui. Inclusive, o que você estava falando, Cláudio, sobre essa Copa do Mundo de clubes ganhar uma importância maior do que a Copa do Mundo mesmo, há uma expectativa muito grande que isso aconteça pela participação que várias equipes de países que nunca estiveram numa Copa, né, Quesada, e agora estão participando desse Mundial da FIFA. Eu estava vendo aqui o número, são 22 países que nunca estiveram numa Copa, mas agora estão com representantes participando desse Mundial, né? Isso já vira manchete no jornal local, né? E na rádio local, no jornal, a gente já está abordando isso. Opa, a gente nunca teve um representante do nosso país disputando, né, uma competição dessa envergadura. E olha só,
são 994 jogadores inscritos. E o Brasil é Brasil, né? Agora o pachequismo em ação. O país com mais jogadores, Ana, Cláudio ouvintes, é o Brasil. Com mais jogadores inscritos, 142 jogadores. Depois vem a Argentina com 104. Quer dizer, a gente comemora por outro lado, né? Porque a gente sempre está sendo representado por seleção, por clubes nesses grandes mundiais, e os nossos jogadores tentando desfilar esse talento aí, né? Nessas competições tão importantes. Quesada, você vê entre os jogadores, até a própria mídia esportiva, assim, a consciência de que estão fazendo história, né? É a primeira Copa Mundial de Clubes, é um sonho dos amantes do futebol, é um sonho, né? Ainda que os estádios estejam vazios, mas não será não será em razão da qualidade da competição, mas será pelo fato de que nos Estados Unidos o soccer ou o nosso futebol não tem a mesma, como é que eu diria, popularidade do beisebol e de outros esportes que são praticados nesses estádios gigantescos, né, que estão sempre lotados nessas competições, mas no caso do futebol, do nosso futebol, do soccer, né, certamente haverá grandes espaços vazios. Mas o que eu falo é o seguinte, os jogadores sabem disso, quer dizer, eles têm essa consciência de que estão fazendo história. Sabe, jogadores que dirão aos seus netos, né? Olha, eu estive lá, eu participei da primeira Copa do Mundo de Clubes. Né? E também a imprensa. Assim, às vezes eu percebo que os coleguinhas estão... É como se estivessem indo cobrir a Florida Cup, entendeu? Assim, um torneio internacional, etc. Quando, na verdade, eu acho que isso é fantástico. Eu, desde menino, que sonho com isso. Eu fico hoje vendo essa coisa. Eu fui a Copas da Confederação. Não tinha graça nenhuma aquilo, né? Nenhuma graça. Mas agora tudo isso foi substituído pela Copa Mundial de Clubes. Você vê, o torcedor brasileiro é realmente emocionado, né, Cláudio? Isso que eu acho bonito, assim. Isso está muito, muito claro na sua própria pergunta para o Quesada, né? Pois é. Olha, eu acho que o Cláudio futebol dá isso, né? O Cláudio tocou num ponto importantíssimo. A gente está vivenciando realmente um momento histórico, porque organizar uma competição na intertemporada, né, para muitos países, final de temporada para os gigantes europeus, os caras deveriam estar em período de férias, mas vieram para cá. 32 times, organizar uma competição dessa realmente... Só a FIFA consegue fazer. E é bom que o Cláudio tenha comentado isso. Quando a gente fala de interesse de público local no estádio, isso é uma coisa. O sucesso da competição, na realidade, tem muito mais a ver com os aspectos de geração de transmissão para todo o planeta, certo, Cláudio e Ana? Porque você imagine, bilhões e bilhões e bilhões estarão acompanhando essa grande competição. Quantos Cláudios por este planeta... Garotos, não imaginaram, como eu, quantos Leandros também, quantas Anas, que as mulheres são apaixonadas também pelo futebol, não esperaram esse grande momento para acompanhar uma competição desse tamanho. A ponto do Gianni Infantino, com outras palavras, falando exatamente isso que o Cláudio falou para a gente aqui, que esse é um sonho muito parecido com o do Gilles Rimet, o francês que conseguiu fazer uma Copa do Mundo no Uruguai em 1930, numa dificuldade imensa, né? O futebol já era um esporte mundial, mas organizar uma competição daquele tipo, mesmo com poucos times, eram 13 seleções que disputaram o Mundial, foi realmente uma grande cartada para a FIFA. Hoje o momento é outro, o futebol virou um grande negócio, um dos grandes negócios bilionários do planeta, né? Quando a gente fala de transmissão de TV, de entretenimento, é o esporte mais popular do mundo, e mesmo assim a gente tem que compreender também todo esse movimento para entender também, né, o que será essa Copa do Mundo de Clubes. Agora, eu gostaria de terminar para a gente fazer uma avaliação, e é óbvio que a gente tem que esperar a competição acontecer e chegar até o final. A parte final da competição vai ser extraordinária, vocês não tenham dúvida disso. Como é também na Copa do Mundo, tem muito jogo de Copa do Mundo, Copa das Confederações, como o Cláudio aí, que às vezes não tem tanto público no estádio. Isso é um fenômeno que se repete em todas as competições, né? Então não é também exclusividade, ou não será exclusividade dessa Copa do Mundo de Clubes aqui nos Estados Unidos.
É isso. Então, ó, vamos só repassar aqui para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, Quesada, antes da gente te liberar. Hoje temos já a primeira partida da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? A gente tem o jogo que está marcado para hoje à noite entre Al-Ahly e Inter Miami. Amanhã, Isso. Palmeiras e Botafogo entram em campo, segunda é Flamengo, terça-feira é o Fluminense. Essa primeira fase é vista como uma fase um pouco mais tranquila, né? Relativamente fácil, vou usar o relativamente porque nada é tão fácil quando a gente fala num torneio que reúne os times mais importantes do mundo. Agora, a grande preocupação dos brasileiros está na segunda fase, né? Em que a gente já pode começar a ter aí um cruzamento de resultados e colocar times como o PSG já de cara com Palmeiras, por exemplo, né? Como é que está essa análise, essa possibilidade de cruzamento de partidas para uma segunda fase, para as oitavas do Mundial? É curioso isso, porque assim, o Palmeiras tem um grupo que não é o grupo mais complicado do planeta, né? O principal time, na minha visão, é o Porto. Se o Palmeiras largar bem, ele terá feito aí, né, um início que é o início do melhor cenário possível. Já na partida de amanhã. Depois ele vai enfrentar, já na partida de amanhã. Depois ele tem Al-Ahly e fecha com o Inter Miami. Então, a previsão é que o Palmeiras se classifique, o Flamengo também se classifique. O jogo mais difícil do Flamengo é contra o Chelsea e o Fluminense, o jogo mais difícil é com o Borussia. Quem tem o grupo mais complicado é o Botafogo. E seria para qualquer brasileiro, tá? Seria para qualquer brasileiro se fosse o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense na situação do Botafogo, porque ele pega simplesmente o campeão da Champions, que é o Paris Saint-Germain, ele pega o Atlético de Madrid, que é um time que tem um futebol que eu não gosto, mas é um time que joga um futebol do jeito dele, com o Simeone comandando, que é muito difícil, e pega, como o Cláudio destacou, um time da casa, que tem todo aquele apelo, porque, né, é o time da casa, é o dono da casa, que é o Seattle Sounders, né? Então o Botafogo tem a situação mais difícil. Eu acho que o Botafogo tem que ficar muito ligado para não parar nessa primeira fase. E aí, em linhas gerais, quando chegar às oitavas de final, é rezar. É rezar. Não tem o que fazer. É fazer o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e rezar. Oremos, Senhor. É isso. Quesada, só lembrando, com transmissão da Rádio Bandeirantes, se eu pudesse compartilhar com os nossos ouvintes os horários, como é que será a programação, ao menos deste fim de semana, para a gente acompanhar de perto. Olha só, esse jogo entre Al-Ahly e Inter Miami começa às 21 horas, claro que a nossa jornada sempre começa 1 hora, 1h30 antes, não é? Então vamos ficar ligado ao Al-Ahly do Egito e Inter Miami. É o jogo que abre o Mundial aqui nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de Clubes aqui nos Estados Unidos. Amanhã, destaque para Palmeiras e Porto, tá? 19 horas em New Jersey, aqui em New Jersey. Eu vou estar nessa transmissão e depois a gente traz informações também de Botafogo e Seattle Sounders. Esse jogo só vai ser às 23 horas, porque Los Angeles está com 4 horas a menos, então também, como estamos num país continental, não é? Há essa diferença de fuso horário, mas são os jogos aí mais importantes deste fim de semana, o pontapé inicial para essa grande competição aqui em United States of America, senhor Cláudio e Ana. Muito bem. Leandro Quesada ao vivo com a gente na Rádio Bandeirantes, direto dos Estados Unidos. Obrigada pelo seu tempo, Quesada. Bom trabalho aí para você. Boa transmissão. Obrigado, Ana. Tchau, Cláudio. Tchau, ouvintes. Tchau, até boa mais. sorte, bom trabalho.